todo o cuidado do mundo, né? Não era cruzamento, nada. Só tinha o farol e eu passei, porque era de madrugada, eu não ia parar ali porque eu não sou retardado, né? Rapaz, na hora que eu passei no semáforo, o moleque, ele falou pro pai, falou, não, ele passou no farol vermelho assim, como se eu fosse um assassino. Pergunta polêmica aqui já pra gente começar aqui, ó. Lei do PT de cobrar multa de carro mais caro. Daí o Léo pode começar, depois o Cogos fala. Então, a gente tava Qual que é daí, Léo? falando disso, né? Inclusive, esse deputado do PT, pra mim, tinha que ser preso, né? A gente comentou isso, que é um incentivo maligno, porque a pessoa, se ela tiver um carro mais caro, é uma briga que eu tô tendo, e é até legal que isso tá ganhando força, até fora do Brasil. Até publiquei uma nota hoje do Roberto Mota falando sobre isso e tal. A gente tem muitos incentivos malignos no Brasil e que causam muitos problemas, né? Então, por exemplo, o Brasil, já comentei sobre isso, vou falar de novo. O Brasil é um país que tem uma geografia, uma geologia incrível. A gente tem aí, se eu não me engano, por volta de 8 mil quilômetros de costa, então você tem praia pra tudo quanto é lugar. Você tem um clima maravilhoso, e na verdade você tem inúmeros biomas, inúmeros climas. Você quer um calor extremo, você vai mais pro Nordeste, vai pro Norte. Se você quiser um frio, você vai pro Sul. Se você quiser uma temperatura mais amena, você tem. Você tem todo tipo de praia, você tem montanha, você tem cerrado, você tem os mais diversos biomas aqui. Dependendo da época do ano, a gente tem até uma neve falsa, a gente tem aqui. Então tudo que você quiser, você tem aqui. É um país, assim, abençoado. Sim. Do ponto de vista geológico, climático, é um país abençoado. E como é que um país abençoado como esse, ele é o segundo país do mundo em burnout? As pessoas estão pirando no Brasil. Você já tem depressão como epidemia no Brasil. O que se vende de remédio tarja preta no Brasil são poucos países do mundo que superam o Brasil em venda de remédio e antidepressivo, entre outras coisas. Por que que tá acontecendo isso? A gente tem um país tão bom, um país tão maravilhoso, que tantos estrangeiros querem vir para cá visitar e até viver aqui. Por que que as pessoas estão tendo depressão, estão passando mal, estão tendo burnout? Por quê? Por causa do peso do Estado. Então, por exemplo, você quer ter uma vida, você tem que ter uma vida boa, por exemplo, quero ter uma casa boa, quero poder receber meus amigos, poder conversar. Isso faz uma diferença absurda. Você tá em contato com seus amigos, conversando. Para questão de depressão, isso faz uma diferença absurda. Antigamente, isso era o que sempre aconteceu aqui no Brasil. Chegava um cara que era borracheiro, era pedreiro, era pintor. O cara comprava um terreno, o padre comprava um terreno 10 por 25, padrão aqui no Brasil, sim, 10 por 25, e ele ia construindo a casa dele aos poucos, 2, 3, 4 anos ele construía a casa dele. E ele construiu uma casa de 200, 250 metros quadrados, às vezes tinha até piscina, na casa de um pintor, sim, na casa de um borracheiro, tinha até piscina. Hoje, esse cara, ele consegue ainda construir essa casa, mas ele não consegue pagar o IPTU. É, verdade, né? Então ele tem que viver numa casa muito menor, com uma qualidade de vida muito menor, uma casa onde ele não tem contato, ele não tem uma área aberta para ele ter contato com o solo, onde ele pode ter um jardim, para ele ter contato com a luz do sol. Ele não tem essa casa, ele não pode. Ele tem que ficar todo mundo vivendo naqueles cubículos ou em apartamento. Hoje tem estúdios de 10 metros quadrados. 10 metros quadrados pra mim é uma prisão, não é um apartamento. Como é que você chama de apartamento um negócio de 10 metros quadrados? É um cativeiro. E isso tá se vendendo em São Paulo como se fosse normal. Um lugar de 10 metros quadrados, apartamentos de 30 metros quadrados. Você tem uma janela no seu apartamento. Você não tem contato com o sol, você não tem contato com a luz, você não bota o pé no chão, na terra. É lógico que essas pessoas estão tendo depressão. E por quê? Os empreendimentos se adequam às regras do Estado. Por que tem carro 1000 aqui no Brasil e não tem nos Estados Unidos? Tem carro 1000 nos Estados Unidos? Já viu carro 1000 lá? Por quê? Porque se tudo é feito aqui para o pobre, tudo é feito... Aí você fala, tem que ser feito para o pobre. Não é feito para o pobre, é feito para você ser pobre. Então eu dou um incentivo de imposto para o carro 1.0. Então a indústria se adequa. Ela vai fazer carro 1.0. Então aqui, a casa maior, ela tem muito IPTU. Então eles se adequam, só fazem casas pequenas. Então você tá morando num cubículo, onde você não tem condição de receber seus amigos. É lógico que você vai viver mal. Então é uma coisa que eu tô lutando absurdamente, porque eu não posso... Se existe IPTU, e se eu não pagar todo ano pro governo, e eu perco a minha casa, eu não tenho a propriedade da minha casa, eu tenho a posse. A casa não é minha. Eu tenho a posse daquela casa, mas não a propriedade. Ela não é minha. IPTU tem que acabar. IPVA tem que acabar. Esses impostos não podem existir. É o imposto que você gera sem você fazer nada. Eu tô dormindo em casa e eu tô gerando dívida com o governo, sem fazer nada.
Só na sua, de boa ali. Isso não pode existir. Como eu falei, se você entrar em... Já usei esse exemplo, eu vou usar de novo, tá? Se você entrar em coma e ficar em 10 anos em coma, sua família vai lá fechar sua casa, vai deixar seu carro lá dentro, tal, não sei o quê. Daqui 10 anos você acordou do coma. Você acordou do coma daqui 10 anos, você perdeu a sua casa e seu carro. Você ficou 10 anos sem pagar o IPTU e IPVA. Você gerou dívida com o governo dormindo. Aí eu vou lá, eu compro um carro. Pra comprar um carro eu pago 2. Que o pessoal fala é 50% de imposto no carro. Não. É 50% de imposto em cima da nota. Em cima do valor do carro é 100% de imposto. Você paga 2 carros pra comprar um. Aí você financia, você paga 4. Porque quando você financia, é normal dobrar, né? Então você paga 4 carros. Aí eu tô pagando 4% de IPVA todo ano. Quer dizer, a cada 30 anos eu dei um carro novo pro governo. Sendo que muita gente vai passar a vida toda dela sem ter um carro novo. Então, 30 anos que eu fiquei com um carro, eu fiquei com 1 e paguei 5 pro governo. Tá certo isso? De jeito nenhum. E o pessoal acha isso normal e ainda vem um idiota que tinha que estar na cadeia, que quer ainda colocar multa proporcional ao valor do carro, e tem idiota que concorda. Porque a gente tem um problema que eu acho que outro dos principais problemas do Brasil, que é a falta de empatia. É as coisas que mais se fala no Brasil, empatia, as pessoas não têm empatia. Então ela só se preocupa com o que afeta ela. Se não afetou ela, Se não afetou ela, não tá nem aí. Ah, mas eu não tenho um carro caro, mesmo? então dane-se. É. Né? Mas Além você nunca disso, vai ter. Tem o ódio aos ricos também, né? Porque a premissa desse deputadinho, desse partido nojento que é o PT, é que não, porque nós temos que fazer o rico sentir a multa. É sempre aquele discurso marxista de ferrar a vida do rico. Só que quem vai pagar por isso É o principalmente o pobre. Claro. Vocês já pensaram no cara que comprou um carro bom pra fazer Uber, BlaBlaCar, dar um sustento pra sua família? Você já pensou no cara que tem lá uma vanzinha pra fazer entrega, no cara que faz peru escolar? Qualquer multinha que ele vai tomar vai ser o valor dessa van. E pensa no valor do caminhão. E aí vai ser o pior de tudo. Aí todo o transporte de alimentação é feito por caminhão aqui no Brasil. Aí a multa vai ser proporcional ao valor do caminhão, mas você tem caminhão que é 1 milhão? que custa 1 milhão, Você imagina o custo do frete. O ovo vai custar 10 reais o ovo. Você tá reclamando de custar 1, vai custar 10. Cara, o omelete vai ser assim, um prato De rico. chique. Você... Não, eu tô com medo agora que vai chegar o ovo de Páscoa. Porque se não dá pra comprar ovo de galinha, imagina o ovo de Páscoa. Cara, eu vi um ovo de Páscoa, o cara me mandou uma foto lá, que já tem no supermercado. Artigo de luxo. Cara, tem ovo de Páscoa custando quase R$1.000 o quilo. E ovo normal, não é ovo recheado da de pistache, Copenhague. né? Não, é ovo normal. Ovo de 100 gramas custando lá R$890. Caraca. 100 gramas, quer dizer, quase R$1.000 o quilo. Do ovo de Páscoa. Como que a gente chegou? Como é que você compra você tem 2 filhos, 2 quilos de ovos de Páscoa é mais que um salário mínimo? Nossa. Em que país que isso acontece? Que não seja socialista? Como é que as pessoas ainda estão falando, olha, vamos ver um debate entre o socialista e o capitalista pra ver qual... As pessoas ainda têm dúvida de quem tem razão? As Não, pessoas ainda têm isso dúvida. é inacreditável. É pra vocês ficarem do lado de quem tá do lado de vocês, do lado do capitalista, do lado do livre mercadista. Pelo amor de Deus, nós já vencemos os socialistas na argumentação. Agora falta vencer eles na propaganda, porque a razão já tá conosco, empiricamente, logicamente, eticamente. Agora falta, sei lá, vencer essa máquina de propaganda maldita que eles têm. Essa doutrinação de criança em escola. E se você for analisar até o IPVA, né? Proporcional ao carro, né, meu? É um absurdo. Que é um absurdo, exatamente. É um absurdo. O governo, cada vez mais, ele só piora, né? Então, mas olha por que as pessoas têm depressão, têm burnout e tal. A pessoa ela tem condição de ter um carro melhor, ela até poderia ter, mas ela não pode pagar o IPVA. Então ela vive numa casa muito pior do que poderia ser a casa dela. Ela vive com um carro muito pior. Isso interfere na autoestima dela, em várias coisas. Então, tem um caso, mas só para as pessoas entenderem como isso interfere no bem-estar das pessoas, tá? Uma coisa que eu sou muito contra, tá? É a questão da pichação. Eu acho que você quer pichar, picha. Se alguém autorizar, ou picha na sua casa. Curioso que o pichador nunca picha na casa dele. Tem um vídeo famoso de um babaca aí, pichador na internet, famoso. Não, minha casa não. Picha a casa dos outros, mas a dele não, tá, né? Ah, tem que pichar a casa dele. Então, mas a dele ele não quer. Né? Então aí o cara fala assim, aí vem aquela discussão, que quem entra nessa discussão pra mim é um bandido. É um cara que usa de sofisma, é um bandido da pior espécie. Não, mas você quer questionar a arte. Eu não quero saber se isso é arte, não. Tá? Ou não. Se o Picasso for desenhar, for pintar um quadro, fazer uma pintura na parede da minha casa, se eu não der autorização, ele não pode.
Eu não quero saber se é o Picasso. Né? Se eu não autorizar, ele não pode. Então não entra a discussão se é arte ou não. É igual aquele caso do peladão lá do museu. Que botaram uma criança de 5 anos pra ficar passando a mão no homem pelado. Nossa, eu lembro. Falou assim, mas é arte. Eu não quero. A discussão não é se é arte ou não, é crime. Se é arte, não me interessa. É a mesma coisa pra pichação. Não interessa se é arte ou não. Tá? Se você não tem autorização, você não pode fazer. É como se eu chegar, por exemplo, assim... Você pega um artista que ele faz fotos sobre hematomas. Então ele pega pessoas com hematomas e tira lá a foto do hematoma roxo, hematoma verde, o hematoma marrom, o hematoma preto. Ele faz várias fotos de hematoma. Isso é arte? É. Não tem problema ser arte, tá? Concordo, é arte e tal. Agora, isso não dá direito a esse artista dar um soco na sua cara pra tirar foto do seu hematoma. É a mesma coisa da pichação, tá? Isso não dá direito, sendo arte ou não, de ele pichar a sua casa. Mas vamos lá, por que eu tô contando essa história? Isso, sobre a questão da pichação, isso foi um seguidor meu que me contou essa história. Que falou que o pai e os tios dele juntaram dinheiro pra comprar uma casa pra avó dele. Era o sonho da avó dele ter uma casa própria. Ela nunca na vida dela tinha tido uma casa própria. O pai e os tios, ou seja, os filhos dessa senhora, juntaram dinheiro e compraram uma casinha pra ela. Pô, a casinha pequena, mas bonitinha, sabe? Pintadinha, tal, bonitinha e tal, não sei o quê. E a senhoria ficou, feliz da vida. Ela sempre chamava as amigas dela pra ir na casa dela e tal, e não sei o quê. E vivia feliz e tal, não sei o quê, bababá. E picharam o muro da casa dela. Picharam o muro da casa dela. Ela pegou e contratou um pintor pra tirar aquela pichação, né? Porque fica, lógico, fica feio. Parece que você mora Na favela. né, numa favela. Tal. Ficava feio. Aquilo desagradava ela. Não interessa. Por quê? Desagradava ela e ninguém tem que pichar a casa dela. Beleza, ela contratou lá um pintor, pintaram e tal, não sei o que, uma mulher idosa e tal. Beleza, picharam de novo. Picharam de novo. Aí ela não tinha mais dinheiro pra pagar o pintor, ela comprou a tinta e ela mesma, a velhinha foi lá, pintou a casa dela e tal, não sei o que. Né? Falou que ela até passou mal por isso, porque ela tinha alergia à tinta e tal, não sei o que. Passou um período mal, mas beleza, pintou. Aí picharam a casa dela a terceira vez. E ela não tinha mais dinheiro nem pra tinta, quanto mais pro pintor. E como a casa dela toda pichada, parecia uma coisa velha, ela não tinha coragem de convidar as amigas dela pra ir na casa dela. E ela ficou lá sozinha, em depressão, por causa de um pichador. Olha aí. Tá certo isso? De jeito nenhum. Então, para as pessoas entenderem o efeito psicológico que isso tem na vida das pessoas. Né? Coisas pequenas que a gente não dá importância. Mas o quê? Falta empatia. Você não se coloca no lugar dos outros. Interessantíssimo esse exemplo. E é um exemplo que um inscrito meu me contou. E isso que é um negócio que eu já falei em vários podcasts, vou falar de novo. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar com todo tipo de pessoa. Onde eu vou, se eu tô num lugar, tem um gari aqui, se tem um vendedor de cachorro-quente, qualquer tipo de pessoa. Já puxa um assunto, né? Eu quero saber a história daquela pessoa, porque você aprende vivências, isso é importante. E a gente tá tendo hoje, inclusive muita gente na política, você vê esses monte de socialistas, comunistas aí entrando na política, o cara nunca trabalhou na vida, nunca pagou um boleto, não tem experiência nenhuma, não estuda muitas vezes, nunca nem estudou, e o cara ele quer resolver os problemas do mundo sem conhecer minimamente o mundo. E é o que acontece, inclusive, com os juízes. Qual é o perfil normal do juiz? É um cara que estudou a vida toda em escola particular, isso é muito normal. Aí ele tem um pai que tem dinheiro, é normal o pai dele já ser juiz, já ser da área, já ser advogado também, por isso ele segue esse caminho. Aí ele estudou a vida toda em escola particular, uma escola lá de ricos. Ou seja, a experiência dele já é extremamente limitada. A percepção dele da realidade é muito limitada. Ele tá num ambiente que uma porcentagem pequena dos brasileiros estão. Aí beleza, aí ele passa numa USP da vida, totalmente elitizado, vai fazer direito, continua com a visão dele limitada, aí ele sai da USP formado direito, aí o pai dele paga todas as contas dele, enquanto ele fica 1, 2, 3, 4 anos estudando, até passar um concurso para juiz. Aí ele vira juiz, ele não tem nenhum contato com a realidade, ele nunca trabalhou numa iniciativa privada, nunca empreendeu, não entende minimamente como o mundo funciona, e ele tá julgando a vida das pessoas. Eu tenho que criar um mecanismo para que a pessoa não possa ser juiz sem ter alguma experiência. Sem trabalhar na iniciativa privada, sem ter uma carteira assinada há pelo menos 1 ano. Esse cara tem que ter uma experiência, tem que conhecer pessoas reais. Esse cara, o mais próximo que ele chega de um pobre, muitas vezes, é quando ele fala bom dia pro porteiro, se fala. Porque às vezes ele sai de carro pela porta da garagem e nem bom dia pro porteiro ele fala. Ah, e mesmo se passar pelo porteiro também não dá bom dia porque ele é elitista, snob, né? Sim, muitas vezes acontece isso. Então a gente tem a nossa vida sendo julgada por pessoas que não têm
nenhum contato com a realidade, não tem interesse em nada. Você vê, a gente tá num governo hoje, nunca se aumentou tanto imposto na história do Brasil. Nossa. Todos os impostos sendo aumentados, não se diminui. Até do MEI. Até do MEI. Não se diminui o Estado em nada, não se faz uma economia. A Janja tá em Roma. Outro dia ela foi pro Egito ver a faraona, de acordo com ela, né? Ela descobriu a faraona, aliás. Ela... É novo esse cargo Você aí? não viu esse, ô Cogos, da faraona? Você não viu ela falando? Um cargo novo? Ela falou faraona em vez de... É, que ela falou, acho que ela tava falando da Cleópatra. Ele falou que Cleópatra foi a faraona do Egito. Você não viu isso? Não vi. Não viu? Eu nem sabia que ela era arqueóloga, entendeu? Temos a nova arqueóloga aí, a Janja, que descobriu a faraona. Ninguém tinha descoberto a faraona até então. Ela descobriu. Presidenta também, né? Foi inventado. Então, mas Que a Dilma inventou. Né? Isso que eu acho maravilhoso. A galera que pede pra gente usar o pronome neutro, aí na hora que é presidente, que é um termo neutro, aí você quer que fala presidenta. Você tem que decidir o que você quer. Né? Verdade. Quando é professor, não pode falar professor ou professora, tem que falar professore. Aí na hora que é presidente, eu tenho que chamar de presidenta. Vocês têm que decidir o que vocês querem. Decide logo. Né? Então é uma loucura. O legal do pessoal de esquerda é que se você deixar esse cara falar 10 minutos, ele sozinho, ele se Ele contrapõe. quebra. Entendeu? Ele sozinho se contrapõe, porque é uma loucura. Você viu que saiu hoje um grupo LGTV HDMI 4K que falou que não pode mais usar o termo, eu vou até pegar não, eu até lembro o termo. Não pode mais usar o termo vagina, porque é ofensivo para as mulheres trans. O termo correto, de acordo com eles, é orifício bônus. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade um negócio desse. Porque ele ganha um e ganha de bônus do outro. Você fala, isso é a definição de odiar mulheres. A definição de odiar mulheres é isso. E eu não tenho nada contra as pessoas trans, absolutamente nada. Eu até já falei várias vezes, eu acho que as pessoas trans são marginalizadas, eu acho que a gente tem que conversar com essas pessoas, né, e para que essas pessoas se apresentem e tenham lugar na sociedade, porque essas pessoas existem. Eu não tenho nada contra a pessoa ser trans. Eu tenho contra ela querer obrigar ela a se identificar como mulher, beleza. Se você se identifica como mulher e falar pra mim, Leonardo, eu quero que você me chame só por ela, eu vou te chamar, não tem problema nenhum. Mas se o Cogos não quiser, eu sou contra você obrigar ele, como foi feito com o Nicolas Ferreira, que ele teve que pagar a multa por chamar um homem de homem. Muito bem falado. Eu sou cristão. Na minha consciência religiosa, não existe mais do que 2 sexos. Eu acredito. Porque não existe, de acordo Sim. com a biologia também. Exatamente, né? Ciência e religião. Tá tão respaldado pela É. biologia. juntos. Só que assim, viola a minha consciência religiosa eu chamar uma mulher chamar um cara que quis virar mulher de mulher porque ele é um homem. Então, cadê a minha liberdade pra ter a minha consciência cristã e falar, não, eu vou me referir a você como o Espírito Santo te criou. Cadê? Eu não posso? Eu vou ser perseguido por seguir minha consciência religiosa? Vai ter, isso você já está sendo perseguido, a ponto da J.K. Rowling, na Inglaterra, ter sido ameaçada de cadeia Caramba. por ser contra a cultura trans. Ah, mas a J.K. Rowling, ela também, se ela cometesse estupro coletivo de criança, igual os enriquecedores culturais do Islã ali, tava tudo bem. Agora, ela falar que homem é homem, mulher é mulher, aí Aí já é é uma um coisa absurdo. muito perigosa já, né? Ah, Igual aquele cara que estuprou a menina de 14 anos e pegou cesta básica. O outro vendeu adesivo contra a imigração em massa e pegou 7 anos de cadeia. você não viu? Tu teve uma mulher que foi presa porque leu a Bíblia na frente de uma clínica de aborto? Ô, louco. A Teve? mulher foi presa. Olha lá. Então, quer dizer, não tem mais justiça, tá uma loucura mundial. Depois que fecharam os manicômios, a gente tem que abrir os manicômios. Não, tem gente. Esse pessoal. Não, a Inglaterra é um manicômio já. A Inglaterra, não, sim. A Inglaterra é um manicômio. Não, tinha um moleque que... Ele já tinha CNH lá, né? Mas ele colocou um monte de salgadinho no carro, não sei se ele ia pra uma festa. Ele tomou uma multa porque ele não tinha licença de transportar salgadinho. Nossa. Mas isso eu já falei, isso a gente vê muito no Harry Potter. Eu gosto muito de Harry Potter, particularmente, da série Harry Potter. Eu acho muito bem, gosto da J.K. Rowling, falo um monte de besteira também. Ela é esquerdista também, ela tá pagando agora, ela tá sofrendo pela turma que ela alimentou. Talvez ela passe pro nosso lado, né? Eu duvido, mas tudo bem. Mas quando você assiste Harry Potter, você vê muito da cultura da Inglaterra. Então você tem o ministério disso, pra tudo tem um ministério, pra qualquer coisa tem um ministério. Nada você tem liberdade sem ter o governo ali em cima, né? É uma coisa que você vê muito. Eu particularmente estive na Inglaterra, tenho um parente que mora na Inglaterra, então conheço um pouco, né? Eu lembro, e eles são muito assim rígidos, né, na conduta deles, né, em relação ao Estado.
Eles acreditam muito no Estado, tem a questão da monarquia, eles admiravam pra caramba, chegasse lá e você falasse mal da Rainha Elizabeth, você é capaz de couro comia. apanhar, o couro comia, entendeu? Aí eu lembro que eu fui buscar a minha prima, o marido e o filho devia ter 6 anos, no aeroporto, era 4 da manhã. E eu tô vindo, olhando, lógico, não sei o que, e passei num farol vermelho, porque se eu parar eu sou morto. Alguém me assalta, alguém me mata, né? Lógico, com todo o cuidado, isso aí, 20 anos, mais de 20 anos, com todo o cuidado do mundo, né? Não era cruzamento, nada, só tinha o farol e eu passei, porque era de madrugada, eu não ia parar ali porque eu não sou retardado, né? Rapaz, na hora que eu passei no semáforo, o moleque, ele falou pro pai, falou, não, ele passou no farol vermelho assim, como se eu fosse um assassino. Entendeu? Olha a doutrinação, né? É uma coisa assim, né? Não, eles não têm, já discuti isso com muita gente, né? As pessoas tratam lei, a palavra escrita na lei, como se fosse a Bíblia. Parece que foi Deus que escreveu. Falei, meu, você tem muita lei que é um idiota que escreveu. E aqui aquilo é errado. E você tem que entender a situação. Os próprios policiais sabem disso. Tem policial lá que ele sabe. Se o cara para aqui de madrugada, passa no farol, ele não vai te multar. Porque ele sabe que se você parar ali, você morre. Aliás, tem policiais que falam, ó, nesse semáforo aqui, à noite você não para. Eles mesmos falam. Então você tem que entender a realidade pra você usar aquele contexto. Não da querer lei. multar o cara que passou porque... Lógico, se você passar de dia agora aqui em São Paulo no farol vermelho, eu vou promover acidentes, eu vou matar pessoas. Eu não posso chegar num cruzamento sem olhar e passar no farol. Isso é óbvio, mas a gente tem que entender o contexto que aquilo tá acontecendo. E você tem pessoas em vários países, a Inglaterra é muito assim, né, que as pessoas são muito doutrinadas desde o colégio. Tem aquela música, Another Brick in the Wall, né, que fala sobre isso. Todo mundo, ele é feito, ele é construído da mesma forma na Inglaterra. O movimento punk é um movimento contra a cultura que ela nasce meio disso, né? De você falar, não, mas peraí, eu quero ter liberdade, eu quero poder ser diferente. E aí? E é uma coisa curiosa, você acha que o punk é um maluco. E eu cheguei a conversar com punks na década de 90 na Inglaterra, e os caras são caras inteligentes, com uma consciência absurda. Sabe? É uma coisa assim muito Pra mim, eles incrível. estão num nível muito mais elevado que um legalista. Sim, concordo. Mas plenamente. Mas plenamente. Ó, Porque quando você tem o bagunceiro, o punk, todo, você dá pra identificar onde estão os erros, né? Agora, quando você tem um legalista, ele tenta camuflar os erros dizendo que a imoralidade dele é lei e tá certa. Esse cara é pior. Sim, sim. boa análise. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.